Pois agora há pouco, eu estou falando com vocês nesta quarta-feira, 17 de agosto, aqui ó, 16 horas e 59 minutos, 5 da tarde. Pois agora, ainda há pouco, eu recebi no meu WhatsApp a fotografia dos dois bandidos gaúchos que mataram a médica Graciela Leria, na zona norte de Porto Alegre. Era de noitinha, e os dois bandidos se aproximaram do carro, ela estava com a porta travada, demorou um pouquinho e eles não tiveram dúvida. Meteram bala, mataram a Graciela, uma moça de 32 anos, recém-formada em medicina. Causou uma comoção isso aí aqui no Rio Grande do Sul. Não que não estejam matando gente a toda hora aqui, mas mataram a médica, mataram uma jovem. Isso aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, repercutiria da maneira como repercutiu aqui no estado. Tanto que ontem, hoje é quarta-feira, ontem, terça-feira à noite, médicos aqui de Porto Alegre, familiares da médica Graciela, amigos, foram para o meio da rua. Essa gente não costuma ir para o meio da rua protestar, não. Foram para o meio da rua ontem à tarde, quarta-feira de tarde. Quarta-feira de tarde, eu vou marcar este dia aí, terça-feira de tarde, foram dia 16 de agosto. Foram primeiro para o centro da cidade de Porto Alegre, depois subiram a Avenida Borges de Medeiros, que é a principal ali do centro, e foram em direção ao que nós chamamos aqui em Porto Alegre a Praça da Matriz, né? Eu costumava chamar aquilo ali de a Praça dos Quatro Poderes, né? Porque ali fica hoje, né, a sede do governo, o Palácio Piratini, fica o Palácio Farroupilha, que é a sede da Assembleia Legislativa, e ficava a sede também do Poder Judiciário, e ficava a sede do Ministério Público. Então eram os quatro poderes, né? Descendo mais 2 quadras ali, estava no Correio do Povo, era a sede dos 5 poderes. Pois bem, era uma ciência de poucas pessoas, né? Um dos meus leitores fotografou tudo, ficou me mandando a todo momento fotografias. E no final ele me mandou um filmete, lá da manifestação geral, 8 horas da noite mais ou menos. Me mandou um filmete e eu fiquei surpreso quando vi no meio daquelas pessoas a deputada Maria do Rosário. Estava ali tentando pegar uma lasquinha, né? Ela alegou depois no Twitter, hoje, quarta-feira, que estava na Assembleia Legislativa, desceu dali, foi atravessar a rua, viu que estava aquela manifestação, foi lá se solidarizar. Olha, eu postei esse vídeo aqui na mesma hora, na minha página que eu tenho na internet, que é www.polibiobraga.com.br. A deputada Maria do Rosário foi expulsa. Olha, eu não diria que ela foi expulsa a pontapés, porque médico não dá pontapé, mas aos berros, hein? Médico ficar, e médicas inclusive, gritando ali no meio da rua para ela: fora a PT, vai embora, cai fora, gritava para ela. O filmete ainda está aqui, tá na minha página, vou lá dar uma olhadinha ali. Ela tentando se explicar, e o pessoal simplesmente não deixava nem ela se explicar, a Maria do Rosário. Oportunista. Olha, por pelo menos 3 razões a Maria do Rosário não devia nem ter chegado perto dali. Primeiro, porque ela apoiou 2 governos, do Lula e da Dilma Rousseff, que hostilizaram os médicos brasileiros o quanto puderam, completando a obra por aquele programa Mais Médicos. Mas ofenderam os médicos de tudo que é jeito. E ela apoiou esses 2 governos, de maneira, e nunca protestou pelas ofensas que os governos do PT fizeram com os médicos. Eu até não entendi direito na época, e não entendo até hoje, como é que um governo do PT, como qualquer governo, pode abrir briga desse jeito, assim, com uma categoria inteira, logo de médicos, hein? Logo de médicos, né? Os pacientes estão ali na mão dos médicos o tempo todo, eles podem estar fazendo a cabeça de quem eles quiserem o tempo todo. Perderam essa categoria toda.
Então, é uma das primeiras razões que a Maria do Rosário nem devia ter atravessado a rua. A segunda razão é que a Maria do Rosário tem se notabilizado pela defesa dos direitos humanos dos bandidos. Alguém tem que defender, claro, né, os direitos humanos, inclusive dos bandidos. Mas as acusações que se fazem é que ela não tem demonstrado igual empenho para defender os direitos humanos das vítimas, dos seus familiares. E olha, ela estava ainda ali numa manifestação onde as vítimas estavam ali, onde estavam chorando a morte, o assassinato de uma filha querida, justamente pelos bandidos. Essa segunda, ela não deveria nem ter ido ali, né? A terceira razão é que ela é do PT, né? E o PT está mais sujo do que pau de galinheiro. Então ela foi expulsa, olha, foi enxotada dali. Se vocês olharem a cena bem direitinho desse filme, ali vão ver que num determinado momento, depois de bastante hostilizada, a Maria do Rosário, mandada embora, enxotada dali, ela ainda teve a petulância de entrar para dentro daquela multidãozinha ali. Ela forçou a passagem por dentro, ela não tinha nada que fazer, passar por dentro. Mas ela passou porque, na minha ótica, ela estava procurando ali uma maneira de levar uns pontapés, uns empurrões, que eu acho que é o que ela queria, né? Para novamente bancar a vítima. Vocês estão vendo? Fomos ali no meio daquela elite branca, reacionária, de direita, e apanhamos. Médico não bate. Não bateram. E ela foi embora. Então, senhores, eu estou me referindo tudo a isso aí porque as coisas chegaram a níveis assim intoleráveis. Eu sei que no Brasil todo estão acontecendo coisas, mas aqui em Porto Alegre está demais, né? Porque nessa própria quarta-feira, a polícia, a entidade que representa a Polícia Civil daqui, a UGM, passou uma informação que eu recebi, inclusive, segundo a qual a cada 6 minutos alguém é assaltado em Porto Alegre. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. A cada 6 minutos. Então é uma loteria sair na rua e não ser assaltado em Porto Alegre. É uma loteria. O policiamento ostensivo, desde o início do governo Sartori, simplesmente não existe, né? O próprio governador, que viajou domingo para a Argentina, ele vai passar essa semana toda fora de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? Primeiro foi para a Argentina, agora amanhã, quinta-feira vai ter em Florianópolis, essa semana está fora. Está fora daqui. Quando devia estar aqui. Devia estar, inclusive, lá dentro da Secretaria de Segurança Pública e assumindo ele mesmo a condição de secretário da Segurança Pública, porque o atual secretário não está dando conta do recado. Então ele devia estar. Olha aqui, como disse o vereador Walter Nagas, que é do partido do governador, estabeleceu um estado de guerra nessa área da segurança pública aqui do Rio Grande do Sul. Mas domingo ele, falando sobre essa insegurança, fez ouvidos de mercador. Ele falou da polícia, defendeu a brigada, como se tivesse que defender a polícia e a brigada, porque os problemas que estão sendo ocasionados na área de segurança pública são de responsabilidade dele, governador. E a polícia não está na rua e não está fazendo o que precisa ser feito, proteção da população, é porque o governador, ele é o responsável pelo que está acontecendo isso aí. É o responsável. O nome da crise na área de segurança pública do Rio Grande do Sul tem nome e sobrenome, em nome do meio. É José Ivo Sartori. Ou alguém tem dúvida disso? Ele ainda vai para lá dar uma entrevista para o pessoal e não teve sequer o pudor, digamos assim, de falar alguma coisa sobre a médica que foi assassinada. Podia ter pelo menos dado pêsames para a família, mas nem isso. Ainda bem que ontem, terça-feira, na manifestação diante do Palácio, o chefe da Casa Civil redimiu um pouquinho o governador, porque recebeu o pessoal todo lá e conversou longamente com todos. Pelo menos isso. Ora, se você não pode resolver o problema da segurança pública na totalidade, você que pelo menos tente mudar a percepção das pessoas sobre o que está acontecendo. Mas do jeito que está, isso aí não é possível. E agora também campanha eleitoral. Acho fundamental nessa campanha eleitoral para a prefeitura, não de Porto Alegre, mas de qualquer cidade brasileira, que os prefeitos digam de que modo vão ajudar a eliminar
essa percepção de que nós estamos à mercê dos bandidos. Os prefeitos que não me venham com conversa, e os candidatos, de que isso aí é um dever e uma obrigação do Estado, porque eu sei que é, mas é também um dever e uma obrigação de cada cidadão, inclusive do prefeito de cada município. Para isso, nós temos inclusive uma legislação muito clara, que é a Lei 13.022, que estabelece as normas gerais para a criação e funcionamento das guardas municipais. Essa lei, vou repetir aí, você pode procurar no Google aí, 13.022/2014, que estabelece o Estatuto das Guardas Municipais para todas as cidades brasileiras. No artigo 3º, fica bem claro ali que os municípios podem criar guardas municipais equivalentes a 0,2% do total da população. Porto Alegre, por exemplo, tem menos de 500 guardas municipais. O prefeito pode, de acordo com o Estatuto das Guardas Municipais, pode manter um efetivo de até 3.000. Porto Alegre tem 500, pode ter 3.000, já devia ter. O prefeito José Fortunato já devia ter percebido que ele poderia fazer muito mais, aliás, ele não está fazendo quase nada, muito mais do que está fazendo em relação a essa questão da ordem, em relação às guardas municipais, que pode inclusive andar armado, sim, viu? Pode andar armado. Então há muita coisa que pode ser feita aí pelos eu vou voltar a esse assunto aí, porque senão eu vou ficar falando 2 horas aqui com vocês. Mas tem muita coisa que pode ser feita, né? E os candidatos a prefeito, vereadores também, precisam abordar com profundidade esse assunto aí, porque é o principal assunto que hoje está emocionando cidadãos, eleitores, não apenas de Porto Alegre. E eu acho que é um assunto que está deixando muita gente com as barbas de molho, né? Bom, eu volto amanhã e eu quero voltar a esse assunto aí do que pode ser feito na área municipal aí, porque pode ser feito muita coisa, hein? Pode ser feito muita coisa. Eu sei que pode. Vamos exigir aí que eles falem sobre isso aí e que façam propostas concretas a respeito disso aí.